Olá, queridas mães, como foi o Natal? Espero que tudo tenha saído bem. Eu gravei um vídeo no dia 24, ou foi 23, né? Falando sobre a importância dos registros, das memórias, né? Todas as experiências que nós temos nas festas e datas específicas, e principalmente como o Natal, elas ficam registradas com mais intensidade, porque tem uma data específica, né? Ai, foi no Natal, tal, né? Foi em tal ano. Isso tudo porque nós temos aí uma data específica, aniversários, natais, festas comemorativas, datas comemorativas, né? Mas como eu disse, esse canal é seu. O meu propósito, a minha missão é trazer leveza e suavidade para sua vida, tanto nos relacionamentos afetivos do coração, amorosos, relacionamentos amorosos com um homem ou com uma mulher, é indiferente, quanto com a família, né, com seus filhos e principalmente os filhos, né? Então, quando você não se cura, eu tenho um livro que se chama Cure-se Primeiro para depois você curar seu filho. Nele são as 5 feridas emocionais que eu explico. Né? Não sei se você conhece, mas são a rejeição, o abandono, traição, humilhação e injustiça. Eu trago exemplos de clientes que cooperaram comigo, que decidiram concordaram em contar suas histórias. Então, de cada uma dessas feridas, eu trago exemplos e trago o transtorno da criança, do filho de cada um. Mas hoje eu quero falar sobre a violência doméstica. Na verdade, por trás da violência doméstica ainda existe outro fator determinante, né, que é o título do vídeo hoje, né? O falso conceito de amor e o relacionamento abusivo. Olha, isso, né, a gente pode falar que entre mãe e filha também tem relacionamentos abusivos, é tanto que hoje nós temos as mães narcisistas, né? Infelizmente, que eu também posso trazer vídeo aí se você quiser, depois você deixa aí nos comentários falando, eu quero saber mais sobre mães narcisistas e principalmente como se curar dos abusos de poder, né, que geralmente as mães narcisistas aplicam, praticam. Eu fui aí uma das, eu não vou dizer mais vítima, né, mas foi essa palavra que veio, tive uma experiência de mãe narcisista e eu vou dizer para você que eu tenho uma larga experiência de como se curar. Me curei de um relacionamento abusivo porque você acaba se comprometendo em fazer essa mãe feliz e é frustrante porque você não consegue. Como é que você pode fazer outra pessoa feliz? Ela tá cheia de dores. Você consegue fazer uma pessoa feliz quando você começa a se curar, né? Esse é uma certeza. Você começa a curar em você as dores das experiências, né? Aquilo que te trouxe dor, né? Aquilo que fez com que você tivesse uma sensação de rejeição. Por que que a minha mãe me trata desse jeito? O que que eu fiz? Né? Então, isso sim é uma forma de você fazer o outro feliz, mas quando você cura isso em você, não é você, né? Porque é uma falsa crença, né? Um ponto de vista errado, uma atitude que nós temos errada de nos comprometermos em fazer com que a mãe seja feliz, né? Eu vou fazer tudo para essa minha mãe, para essa pessoa ser feliz. Acontece muito com filhos e filhas, não vou dizer que é uma regra geral, mas eu digo que é mais comum nos filhos que são mais velhos. Eles começam a observar o sofrimento da mãe, o descaso, ou do pai, né? Um ou outro. Não tem assim, é só a minha mãe. Não, é mais comum a mãe, né? Sofrer, porque a mãe, ela entra nesse estado de vitimização e permite que o marido faça sofrer
com várias formas, né? Tem várias formas de um esposo fazer com que a mãe sofra, a esposa. Assim como também tem mulheres super abusivas que fazem com que os maridos, né, esposo, enfim, também sejam vítimas de abuso, né? Então, não é uma regra geral só as mulheres, é mais comum, é um número maior de mulheres, mas também existe homens que sofrem abuso em relação às mulheres, suas esposas, né? Então, a gente vai falar sobre o falso conceito de amor. Porque quando você tem um falso conceito de amor, então você entra no relacionamento abusivo, né? Então, são várias as formas, né, de um conceito errado de amor, que acaba se desenvolvendo na infância. Por exemplo, uma criança, né, ela tá no lar, você é pequenininha, vamos falar de nós, né, das nossas infâncias. Você é pequena, então você vai observando o relacionamento do seu pai com a sua mãe. Você vê que eles brigam, que eles discutem, que tem um diálogo, principalmente, gente, quando não existe uma agressividade física, né? O diálogo começa antes, né? O diálogo, ele dito várias vezes, numa cabeça, a repetição diária de frases que menosprezam, que diminui o outro, isso é uma violência, né? Uma agressividade. Você não faz nada direito, você não serve para nada, você é um inútil, né? Essa troca desse diálogo entre esposo e esposa na frente das crianças define muito, né? Teve uma época, eu acho que foi 2021, teve uma mãe que ela me mandou uma mensagem dizendo que a priminha do filho dela, o filho dela com 6 anos, e acho que a priminha ali tinha 1 ano, ou 2 anos, não lembro direito, um pouquinho mais nova que ele. E ela disse: Rosélia, meu filho está maltratando a minha sobrinha, que é minha visita em casa, o que eu faço? Aí eu disse para ela observar qual tipo de relacionamento que ele estava observando entre ela e o esposo, o pai dele. Porque geralmente a gente vai reproduzir aquele tipo de comportamento, né? Dentro da programação neurolinguística, a gente chama modelagem. Você cola e copia. Não adianta você dizer para o seu filho fazer diferente. É por isso que tem um ditado que diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence até certo ponto, eu digo, né? É assim, a programação de você dizer pro seu filho, ou você ouvir a vida inteira, vamos falar de relacionamentos, né, entre mulher e homem, você escuta o tempo todo, você não consegue. No caso, um relacionamento abusivo de um homem para com a mulher, ou o contrário, né, no caso, esse é mais específico de homem para mulher, essas frases, por exemplo, de dizer: você não vive sem mim, você não vai ser capaz de se bancar, você não vai ser capaz de sustentar a sua família, os filhos, você não vai dar conta. Isso daí, essa fala é de relacionamento abusivo de homem para mulher. Ele faz essa lavagem cerebral na esposa, dizendo que ela não vai se manter, ela não vai conseguir financeiramente se manter. Isso sabe assim, é muito visível quando eu atendo uma mulher que está sofrendo um relacionamento abusivo, de um homem que bebe, de um homem que tem vício em drogas, de um esposo que tem vício de sexo, que sai, que vai pra noite, enfim, que bebe com os amigos. Esse homem, ele chega em casa, ele discute, ou num diálogo, numa conversa, num café da manhã, ele vai e fica falando para ela, fazendo uma lavagem cerebral, dizendo que ela não consegue viver sem ele. Só que se você for ver, esse homem, ele não contribui 100% com a casa. Praticamente é ela que mantém a casa, né? E ela não se dá conta disso. Por quê? Porque ele tá fazendo uma lavagem cerebral nela. E aí, por todas as coisas que essa mulher vive durante aí a vida, viveu, né, na infância, que você não faz nada direito, você não faz mais que a sua obrigação, que você não consegue fazer uma comida direito. Eu tive isso, sabe, assim, na minha infância. Teve um dia que eu cozinhei o feijão e eu salguei o feijão. E a minha mãe, ela ficou muito brava. Olha, a minha mãe, ela tinha um relacionamento tão abusivo comigo, ela me chamava de bexiguenta, de burrinha, você não faz nada direito. E assim, a cozinha hoje, pra mim, é um dos hobbies.
Eu não sei exatamente se foi por conta dessa discussão. Eu lembro que ela tinha ido pra feira, geralmente no Nordeste só tem feira de sábado e de domingo, né? Então, e às vezes lá na Paraíba tinha de segunda também, né? Mas ela ia mais no domingo. Então foi no domingo, você viu? Uma data específica, um dia específico. Se tivesse acontecido qualquer dia da semana, mas foi no domingo. Então eu sei que foi no domingo porque foi dia de feira. Então esses traumas que a gente carrega da infância, uma sexta-feira santa, um sábado, você vai saber que foi um sábado, não vai saber a data e o mês, mas você vai saber, como eu. Olha, foi no domingo, ela foi pra feira, então ela chegou, e como irmã mais velha, ela tinha dito para eu temperar o feijão, e eu acho que ela achou salgado, e aí ela já veio, é uma palavra muito comum que ela me chamava de bexiguenta, né? Depois que eu fui estudando, buscando me autoconhecer, eu fui entendendo a história da minha mãe, eu fui entendendo por que ela me tratava desse jeito, tá? Se você quiser, depois eu também faço um vídeo falando sobre o que aconteceu antes dela me ter, quem eu saí, a aparência, física, o meu jeito, a minha personalidade era totalmente dessa pessoa que ela não estava em harmonia. Era uma irmã que ela tem, uma irmã que ela tem. Hoje eu sei que isso já foi tratado, por quê? Porque eu vim trabalhando isso, perdão, tá? O perdão dela para a minha tia. E aí isso se reverte para mim, tá? Então ainda existe algumas falas dela e hoje eu dou risada, entende? Porque é uma coisa assim que ela é minha ferramenta, minha mãe é minha ferramenta, de eu buscar a cura. Então o falso conceito de amor são esses, quando você é maltratada. Quando minha mãe puxava muita orelha, ela puxava a orelha. Começava assim, pegava a orelha e depois ia rodando, enfiando a unha na orelha e depois ela começava a bater, tá? Às vezes ela não pegava na orelha, mas ela já vinha com tapa pra cima. Então isso eu digo que é um nível de narcisista segundo, né? Que a pessoa bate, mas não deixa no chão, tá? E eu tô dizendo isso pra você com o coração em paz. Tá? Então, eu quero que você entenda que o falso conceito de amor, principalmente das meninas, dos meninos também, né? Porque quando existe ali os exemplos, você tem uma relação, você quer que seu filho tenha o melhor, só que o teu marido, ele não te trata bem, você não trata bem o teu esposo. Existem umas falas de humilhação, meu Deus, parece um peso, né? A pessoa deita nesse sofá e não sai mais. É um inútil. Enfim, são várias as palavras que fazem com que a pessoa se sinta no chão, um capacho, eu digo. Um capacho que todo mundo passa o pé para entrar. Né? Então, é essa forma que eu digo que muitas mulheres se sentem o cocô do cavalo do bandido. Então, a pessoa pode fazer estética, pode fazer procedimento, pode fazer progressiva, pode fazer harmonização facial, pode fazer limpo, pode colocar seio, mas se a pessoa não melhorar a autoestima dela, o auto-amor, eliminar esse conceito errado de amor, ela não vai ter um relacionamento, ela não vai atrair uma pessoa que seja gentil, generosa, atenciosa, solícita. Não adianta. Precisa ir nas raízes, na raiz, lá nas profundidades do inconsciente, para eliminar todo aquele registro de que você foi vítima, né? E aí eu usei a palavra vítima, mas você precisa eliminar essa palavra, porque a maioria das mulheres, elas realmente se sentem vítima, inferior. E isso faz com que elas atraiam mais situações de pessoas que as maltratem, que sejam indelicadas, que sejam agressivas, grosseiras. Gente, mas não tinha necessidade da pessoa falar daquele jeito, mas é porque você emana esse sentimento de rejeição, de vitimização, de inferioridade, de dor. Você tem pena de você mesma por conta da menininha que foi xingada. A menininha que era chamada de burrinha, a menininha que era chamada de sonsa. Tem de mulheres que
que eram chamadas de sonsa pela mãe, né? Você é uma sonsa. Você já foi chamada de sonsa? Então, precisa identificar qual tipo de crença que você criou, dissimulada, né? Sonsa é dissimulada. Então, o falso conceito de amor faz com que você atraia esses relacionamentos. Eu tô falando disso por quê? Porque no Natal, eu atendi uma mulher, uma cliente, que ela estava trabalhando e o esposo dela, assim, ela chegou, o esposo dela tinha bebido e tinha quebrado algumas coisas em casa. Né? E ela falou para mim, eu não quero separar, eu quero viver em harmonia. E ela disse, mas ainda ele é uma ótima pessoa, né? Quando não está sobre a influência do álcool. Então, gente, por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque isso é um relacionamento abusivo. Você fica procurando desculpas para continuar naquele relacionamento. Rosélia, tá certo, mas eu quero restaurar o meu casamento. Tá tudo bem, mas vamos na base, vamos na raiz. Perguntei qual era o tipo de punição que a pessoa recebia na infância. Ah, eu apanhava muito. Então, quando se apanha muito, o conceito de amor é totalmente falso. Ciúme do companheiro, controle excessivo, não tem o coiso lá, como é que chama? Aquela trava do celular, que a gente destrava ele, né? Vocês anotem, depois vocês coloquem aí nos comentários. Mas, de qualquer forma, ele vive invadindo a privacidade das mensagens no celular. Porque eu sei que não deve haver trava, bloqueio, né, no celular. Porque existe uma confiança. Mas então, eu não preciso, se não tem bloqueio na página, no touch, então eu não tenho que ficar olhando para o celular. Mas tem esposo que fica olhando as mensagens. É um controle excessivo. Ligar. Eu atendi meninas, mulheres, esposas, que o esposo, ele ligava e ela estava no caminho, porque está demorando onde você está. Né? Então, isso não é uma forma de amor. Isso não é prova de amor. Isso é prova de controle. Eu tenho que controlar, né? Isso não é um conceito de amor, ter ciúme, pedir para tirar a roupa. Eu anotei algumas coisas, né? Controlar o celular, intimidar com frases, né? Você vai ver, se eu te deixar, você não consegue se manter. Bater, infelizmente bater, né? Chega ao extremo de bater, né? O bater, isso daí não tem nem palavras para dizer, né? Uma pessoa chegar na outra e dar um soco no braço e ficar roxo ou no rosto, enfim, não tem lógica. Nós vivemos numa sociedade civilizada, onde o diálogo deveria predominar. Né? A gente vê pessoas, moça, né, com quanto soco no rosto, infelizmente, né? Eu ia até ler a reportagem da Paola também Oliveira, mãe que estava me contando, mas eu não sei se é verídico, então não vou colocar aqui, né? Porque ela realmente se separou, né? Tá? Então, eu quero que você assista esse vídeo, que você identifique quais são as atitudes que o seu companheiro tem, ou se você for um homem, qual é as atitudes que a tua companheira tem, porque isso tem como se libertar. É você ir lá na infância, na origem, e ressignificar. Eu sempre digo, ou você apaga com uma borracha mágica, porque isso é possível, em estado de relaxamento, ou você conta qual é a história que você quer contar para o seu cérebro. É a cura através da metáfora,
né? Então, qual é a história que você quer ouvir? Qual é o desfecho que você quer para aquela situação que doeu? Qual é o desfecho que você queria, que você gostaria que tivesse acontecido, né? Para aquele desfecho. Então, eu digo sempre para você, tudo tem jeito dentro da programação neurolinguística. O Chico Xavier já dizia assim, que a gente não pode voltar e fazer um novo início. Eu digo nessa encarnação, não pode, né? Mas em outra sim. Agora, nós podemos fazer um melhor final. Então, qual é a história que você quer começar a contar na sua vida, principalmente agora, final de ciclo, final de ano? Qual é a história que você quer contar para a sua vida, né? Tá? Qual é a história que você quer contar da sua vida? O que você quer fazer? O que você quer viver? Que experiências você quer viver? Né? Tá? Então, eu agradeço muito por você ter chegado aqui. Se você veio até o final, eu quero que você escreva amor incondicional, porque o amor cura uma multidão de faltas, de falhas, de erros. Quando Cristo disse que o amor cura uma multidão de pecados, ele quis dizer isso, né? Então, o que é que você quer curar na sua vida? Coloca aqui no final do vídeo ou nos comentários, amor incondicional, para que nós possamos aumentar essa egrégora de amor. E até o próximo vídeo, compartilha com a mãe amiga, faça o que você quiser com esse vídeo, mas saiba que você agora tem ajuda, você não está mais sozinha.